E Akhenaton ele queria quebrar com o sistema. Lá das antigas já tinha gente querendo quebrar o sistema. Então, Akhenaton, galera, ele falou a mesma coisa, ó, chega desse monte de Deus que tem aí, chega dessas coisas que estão confundindo as pessoas e vamos amar um Deus só, né? Então, o Akhenaton, ele falava sobre o ateísmo. Ateísmo era você é, é, amar um Deus só, né? Ele ia de contra a linha de Amun, que era o deus dos deuses, Amun-Ra, né? Era o deus dos deuses, tinha vários templos. Os templos eram coisas obscuras, fechadas, e não entrava ninguém, só o sacerdote. O povo não podia participar dos cultos, né? Então, Akhenaton veio para quebrar isso. Ele falou, não, tanto é que os templos de atenistas são abertos. O sol entra sem sombra, são coisas mais populares, né? Então, alguns historiadores dizem que ele tentou popularizar, né, o conhecimento espiritual e não conseguiu. Não conseguiu, não. Porque logo em seguida ele veio a falecer, a gente não sabe se ele foi morto, o que aconteceu com ele, mas o reinado dele foi durante 20 anos só. Foi um tempo muito curto, não deu tempo de popularizar nada. Logo em seguida que ele morreu, já voltamos ao politeísmo, né, que é acreditar em vários deuses, e assim seguiu a história do Egito. Mas só para fechar, né, o Akhenaton, o que ele estava fazendo era quebrar uma indústria lucrativa, né, de tributos, sacrifícios, que eram todas controladas por esses sacerdotes politeístas. Pô, isso revolucionou, cara. Isso foi a coisa mais fora da curva que tinha naquela época, né? E ele foi provavelmente sabotado. Provavelmente aconteceu alguma coisa que não deixaram ele implementar esses planos para a humanidade, né? É, então, isso foi na antiguidade, né? Agora, o que interessa a antiguidade relacionada ao agora? É um reflexo, galera. A história da humanidade, ela acontece em ciclos, é um espiral de acontecimentos, que a gente sempre volta para os mesmos problemas, mesmo tipo de reflexões, para ter conhecimento sobre verdades mais profundas. Então, isso, isso nos traz ao dia de hoje, né? Só para pegar aqui, ah, assim, para vocês não pegarem o trem voando, a gente está falando aqui sobre as coisas que estão acontecendo hoje em dia, como a nossa sociedade é modelada, tá? Qual é o funcionamento da nossa sociedade e a gente pode datar isso para simplificar na época das cruzadas, que foram quando os europeus começaram a responder a ataques e invasões dos mouros, dos bizantinos, e lançaram a campanha das cruzadas, né? E nessa campanha estabeleceu-se os famosos Cavaleiros Templares, né? Foi quando foi criado o Priorado de Sião, tá? Foi em torno de 1096, eu acho. Não tenho certeza dessa data. Tem que verificar depois. Falando nisso, galera, sempre verifiquem as coisas que eu tô falando. Não acredita tudo de graça não, tá? Tem que ir lá pesquisar ali, fazer sua própria síntese e depois vocês fazem suas conclusões. Então, o Priorado de Sião, ele foi estabelecido em Jerusalém em 1096 ou 1099, logo após as primeiras cruzadas. Junto com os Cavaleiros Templares, eles formaram meio que uma sociedade secreta, né, que jurou proteger os segredos do Santo Graal, os segredos da Arca da Aliança. Tem gente que fala aí na internet que eles acharam a Arca da Aliança, levaram de volta para a Europa.
Para mim pouco importa o que eles fizeram, mas eles se estabeleceram como sociedades secretas, tá? E desde então eles começaram a se organizar, a se moldar, a se encaixar para conseguir uma coisa, né? Poder. Quanto mais poder, melhor. Então, na época da Revolução Francesa, foi quando tudo começou a mudar, né? Foi quando os monarcas começaram a perder poder e houve uma revolução geral onde os jacobinos e os gerondinos eles se uniram para tirar os monarcas do poder, tá? Executaram Luís XVI, executaram o rei, que foi uma coisa muito simbólica, e, e implementaram a República Francesa, né? Implementaram o que a gente tem, foi o começo ali da democracia. Então, esses caras, eles conseguiram fazer um movimento social, um movimento do povo, em que eles tiravam os monarcas do poder e introduziram um sistema democrático, né, onde o povo iria participar da disputa do poder. O povo ia poder decidir o que era bom para eles ou não, porque antes os monarcas era controle econômico, controle político, controle religioso, controle financeiro, tudo, tudo. Os monarcas sempre controlaram tudo. Então, esse movimento ele veio democratizar esse controle, tá? Mas foi uma coisa simbólica, né? A gente acha que a Revolução Francesa salvou o mundo. Não é bem assim, não. Tá? Então, assim que isso aconteceu, houve essa mudança, né, de monarquia para democracia, mas a gente que vive aqui, no dia a dia estudando essas coisas, a gente sabe que isso foi meio que uma ilusão, tá? Os jacobinos e os gerondinos, eles refletem o que é hoje esquerda e direita, tá? Os jacobinos queriam uma participação maior do povo na democracia, queriam que o baixo clero ali participasse mais, e os girondinos eles eram mais conservadores, eles queriam uma revolução, mas um pouquinho, calma lá, não deixa esse povo entrar não, calma, segura aí. Então, reflete exatamente o que a gente vê hoje em dia, tá? Esquerda e direita. E a gente acha muito que, a esquerda eu tô do lado do povo. Mais ou menos, calma lá, né? Não é bem assim as coisas. Isso é só na teoria, é só na aparência. Na prática, a gente sabe que não é a mesma coisa, tá? Então, é muito importante a gente ter isso com uma visão, tá? A esquerda, nessa época, era representada pela baixa burguesia, né? E a direita era representada pela alta burguesia. E esses caras que dominaram ali, eles que estavam ali na linha de frente, não era o povo que estava escolhendo nada. Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? A esquerda e a direita é uma briga entre burgueses ali, um baixo, o outro em cima, e geral brigando, querendo poder, querendo estar na cadeira ali de presidente. E o povo, meu filho, aí Deus dará. Então, por isso que é muito importante a gente entender essa história para a gente poder se posicionar de maneira positiva em relação a tudo. Porque se a gente começa a discutir aqui esquerda e direita, a gente vai ficar anos discutindo, né? E qual é o ponto disso? Para a gente se dividir, se separar, né? A gente não quer isso, né? O que a gente quer é a união e não a classificação de eu sou esquerda, tu é direita. A gente quer unir as pessoas, né? Então, esse um dos intuitos da página, é jamais criar um rótulo que vai dividir você do seu irmão, tá? A gente tem que ter esse rótulo só para sobreviver, mas nunca se identificar com ele ao ponto de brigar com seu irmão, né? Então, é muito importante isso, galera, esse entendimento, tá? E com a Revolução Francesa sendo implementada, essas sociedades que a gente estava falando, Priorado de Sião, Cavaleiros Templares,
essas sociedades foram criadas e foram se multiplicando, foi cada vez tendo mais. Tem a Rosa Cruz, tem um monte. Se começar a dar a lista aqui, a gente não sai daqui hoje. Então, o que é muito importante a gente saber é que tanto a esquerda quanto a direita, elas têm vínculos com sociedades secretas. Muita gente fala, pô, mano, comunismo é para liberar as pessoas, todo mundo igual, todo mundo feliz. Não é bem assim, né? Quem estudou um pouquinho do que foi Marx, né? A gente sabe que ele é um aluno ou amigo de Moses Reis, tá? Que era um judeu francês, que foi um dos precursores do movimento de Sião, do sionismo, né? Que era o retorno dos judeus para Israel. Então, esse cara foi um dos precursores ali que falaram sobre sionismo, isso em 1850, alguma data assim. E logo que Marx e Engels começaram a se articular, eles já começaram a entrar para sociedades secretas, como Les Socialistes, tem uma que se chamava Clube dos Jacobinos, tudo isso na França. Tem a Liga dos Justos. A Liga dos Justos era uma sociedade totalmente jacobina, totalmente de esquerda na França, né? E ela se fundiu com o Comitê de Correspondência Comunista de Marx, né? E transformou-se na Liga Comunista. Então, isso foi em 1848, foi logo na época que saiu o Manifesto Comunista de Marx, né? Então, essas pessoas que a gente acredita que vão liberar a gente, nossos heróis, não existe, gente. Herói é só Deus, herói é só tá aqui, tá? Você é seu próprio herói. E quanto mais a gente vai descobrindo aí a história verídica por trás de certas coisas, a gente vai vendo que não tem que reverenciar ninguém na vida, só Deus e o nosso eu superior, nosso eu interior, né? O responsável pelo batimento disso aqui, tá? Esse aqui é o único que importa. O resto, mano, é balela, é história, valeu? Então, essa é a minha síntese, galera, de tudo como tudo foi construído, tá, na sociedade moderna. É por isso que hoje a gente tem essa briga de esquerda e direita, onde a gente não consegue se entender. A gente fica perdendo tempo com coisa tipo kit gay. A gente fica discutindo coisa, gente, que não tem fundamento a gente discutir, né? A gente tem que falar sobre coisas produtivas e não ficar preso em questões pífias, que é o kit gay, que é não sei o que. Essas eleições de 2018 vieram para arrematar isso para mim, né? Eu percebi que no grupo de WhatsApp era tudo besteira, era só